Não foi apenas mais uma atualização do palácio. Exatamente às 16h47 GMT, os canais de mídia social da família real ficaram em silêncio. Um silêncio sepulcral. Sem compromissos alegres, sem fotos impecáveis, sem citações enigmáticas, simplesmente nada. Mas o silêncio da monarquia nunca é aleatório. É um prelúdio. E quando o Palácio de Kensington publicou um aviso de 15 palavras às 17h02, um arrepio percorreu a espinha da Grã-Bretanha. Algo trágico estava por vir, e ninguém estava preparado. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. A rotina da monarquia é impecável. Sorrisos matinais em compromissos, mensagens programadas à tarde de fundações reais e o pulso constante de uma instituição secular se adaptando à vida moderna, sempre cuidadosamente planejada, sempre serena. Mas esse silêncio não seguiu o roteiro. Não houve falha técnica, nenhum atraso oficial, apenas uma pausa incomum que pareceu deliberada demais para ser ignorada. Repórteres experientes da realeza, veteranos com décadas de cobertura do palácio, começaram a se telefonar em questão de minutos. Sabiam que aquilo não era protocolo. Sabiam que o palácio jamais quebra o ritmo sem motivo. E quando até mesmo os fotógrafos reais não oficiais foram embora mais cedo do lado de fora da Clarence House, ficou confirmado que algo havia mudado. Exatamente às 17h52, o palácio quebrou o silêncio, não com clareza, mas com caos. A mensagem foi breve. O Palácio de Kensington divulgará um comunicado de extrema importância às 18h de hoje. Era só isso. Sem nomes, sem assunto, apenas uma contagem regressiva. A reação foi imediata e eletrizante. Redações de toda Londres entraram em polvorosa. Os telefones não paravam de tocar. As redes sociais se transformaram em verdadeiros turbilhões de especulações. Teria sido uma morte? Teria o rei abdicado? Estaria um escândalo catastrófico a fervilhar nos muros do palácio? As principais emissoras suspenderam a programação normal. Os apresentadores da BBC vestiram-se formalmente de preto. Os âncoras da Sky News seguravam os seus guiões com dedos trêmulos. Num mundo onde cada respiração da realeza é analisada, este nível de alerta coordenado sinalizava algo grave. Algumas fontes internas sussurravam que tinha a ver com a princesa de Gales. Outras insistiam que se tratava de uma crise mais ampla, possivelmente envolvendo tanto a monarca quanto o herdeiro. Mas ninguém sabia ao certo, e essa era a parte mais assustadora. Pela primeira vez, a instituição mais rigidamente controlada da Grã-Bretanha perdeu o controle da narrativa, ainda que por apenas uma hora. Dentro do Palácio de Kensington, William e Catherine sentaram-se juntos em silêncio. Ninguém mais na sala, nenhum auxílio, nenhuma distração, apenas duas pessoas de mãos dadas enquanto o mundo ao seu redor girava em meio a teorias. Os olhos de Catherine estavam secos, muito secos, como se ela já tivesse chorado tudo o que tinha para chorar. William parecia não ter dormido há dias. Lá em cima, as crianças estavam com a babá, ainda protegidas da tempestade que se aproximava, completamente alheios ao fato de que, em menos de uma hora, o mundo descobriria a verdade que seus pais tanto temiam revelar em voz alta. E quando o relógio marcou 18h, o mundo prendeu a respiração, apenas para ser surpreendido pelo impensável. Ela já havia discursado nos jardins de Windsor sobre o desenvolvimento infantil e a esperança.
Mas desta vez, a voz de Catherine tremeu ao pronunciar uma palavra que ninguém esperava: câncer. Terceira etapa. Agressiva, mas com uma calma que mascarava meses de agonia oculta, a princesa de Gales olhou para a câmera e mudou a monarquia para sempre. No instante em que o vídeo foi divulgado, o mundo parou. Catherine, sentada nos mesmos jardins onde outrora compartilhara mensagens de encorajamento, agora carregava o peso invisível de algo muito mais sombrio. Não houve alarde da imprensa, nenhuma preparação midiática, nenhum cenário real, apenas sua voz, firme, deliberada, desprovida de qualquer pretensão. As primeiras palavras foram simples, clínicas, mas quando ela pronunciou câncer de ovário em estágio 3, a ilusão se desfez. Pela primeira vez, o mundo viu a princesa de Gales não como um símbolo, mas como uma mulher lutando pela vida. O vídeo, com apenas 2 minutos e 47 segundos de duração, transmitiu uma força que nenhum discurso real havia demonstrado em décadas. Ela não se emocionou. Ela não implorou por compaixão. Ela explicou com calma e franqueza, como uma mãe preparando seus filhos para uma verdade dolorosa. Falou sobre o tratamento, sobre se afastar dos deveres reais e sobre confiar em sua equipe médica. E então olhou diretamente para a câmera, não com medo, mas com uma silenciosa demonstração de desafio. Ela lutaria, independentemente das probabilidades. Em segundos, milhões de pessoas já tinham visto. Ao final da primeira hora, mais de 100 milhões de visualizações. Canais de notícias globais interromperam a cobertura. As primeiras páginas dos jornais foram reformuladas em tempo real. Online, homenagens surgiram em uma escala sem precedentes. Hashtags como #número, #apoiou-a, Catherine e #número, #Força Real se tornaram tendência em diversas plataformas. Sobreviventes de câncer de todos os cantos do mundo começaram a compartilhar suas histórias. Mães se viram nela. Pais abraçaram seus filhos com mais força e, por trás das telas, lágrimas rolaram por uma mulher que a maioria jamais conheceria, mas com quem, de alguma forma, se sentia conectada. O comunicado oficial divulgado em conjunto confirmou o que o vídeo já havia insinuado. Catherine se afastaria da vida pública por tempo indeterminado. Não haveria mais compromissos reais num futuro próximo. A mulher outrora aclamada como o rosto mais confiável da monarquia estava, por ora, fora dos holofotes. O fardo da representação, das aparições públicas e dos deveres cerimoniais passou agora para William, que, segundo o comunicado, continuaria com suas obrigações reais enquanto apoiava sua esposa e seus filhos durante esta crise. Mas a verdadeira dimensão do ocorrido só foi totalmente compreendida quando as mensagens começaram a chegar. O próprio Ray Charles, que recentemente enfrenta uma doença não divulgada, emitiu uma declaração pessoal chamando Catherine de a força da próxima geração. Camila prosseguiu com palavras de união e apoio materno. E então veio uma mensagem que surpreendeu muitos, do príncipe Harry e Meghan. Breve, contida, mas inegavelmente sincera. Nossos pensamentos estão com Catherine e sua família, enviando amor e força. Foi um momento de graça em uma família fragmentada por anos de distância e drama. Um momento que lembrou ao mundo que por trás dos muros do palácio e do protocolo ainda havia pessoas vulneráveis, sofrendo e tentando desesperadamente se apoiar mutuamente. Mas, por trás da impecável coreografia de declarações e condolências, a família real desmoronava sob o peso da dor privada. O dia 23 de janeiro assombrará o príncipe William para sempre.
Uma sala de consulta silenciosa, uma expressão grave do principal oncologista do Hospital Real Marsden. Uma palavra: o câncer destruiu seu mundo. Pela primeira vez desde o funeral de sua mãe, o futuro rei da Inglaterra desabou em soluços convulsivos e desesperados. Os sintomas vinham se manifestando há meses. Sutis a princípio, Catarina, sentindo-se mais cansada do que o normal, atribuía o cansaço ao esgotamento causado pelas viagens e pelos 3 filhos pequenos. Ela havia atribuído sua recente perda de peso ao estresse, sua tosse persistente à gripe e seus suores noturnos aos hormônios. Mesmo quando sua energia estava tão baixa que ela lutava para manter sua compostura real habitual, ela continuou perseverando. Ela compareceu, ela sorriu. Ela se apresentou porque era o que se esperava dela, pois a realeza não descansa. Mas então chegou o momento em que eles não puderam mais. Não havia mais explicações. Um jantar tranquilo em família em Anmer Hall. Risos, velas, as crianças animadas com uma nova história que queriam ler antes de dormir. E então, de repente, Catherine desabou. Seu rosto pálido, seus olhos desfocados, ela não chegou a desmaiar completamente, mas seu corpo cedeu por tempo suficiente para deixar William em pânico. As crianças gritaram. William chamou o socorro. Em menos de 1 hora, Catherine estava sendo examinada por médicos do palácio sob total sigilo. Os exames de sangue iniciais levantaram preocupações, indicando um desequilíbrio nos marcadores de anemia grave. Mas nada conclusivo. William insistiu em mais exames. Não era apenas exaustão. Algo estava errado. E ele sabia disso instintivamente. Os especialistas do Royal Marsden foram discretamente chamados. Seguiram-se mais exames. Tomografias, exames de imagem, uma biópsia. A espera era insuportável. E então, naquela sala estéril, em 23 de janeiro, veio o diagnóstico que mudou tudo. Câncer de ovário em estágio 3. Agressivo, já mostrando sinais de contágio. William prendeu a respiração. Seu coração batia forte como aos 15 anos, quando acompanhou o caixão da mãe por uma multidão de enlutados. Mas, desta vez, não havia multidão, nem imprensa. Apenas silêncio. E nesse silêncio ele se quebrou. Décadas de compostura real ruíram sob o peso de um medo inimaginável. Catherine, sempre o pilar da sociedade, não hesitou. Sua primeira pergunta não foi sobre probabilidades ou planos de tratamento. Foi mais suave, mais íntima. Ainda posso ter mais filhos? Os médicos se entreolharam. A resposta provavelmente era não. A segunda pergunta dela era mais difícil. Como contamos para as crianças? Não havia resposta para essa. Planos foram feitos imediatamente. A cirurgia foi agendada com o melhor cirurgião oncológico do país. O objetivo era remover o tumor primário, avaliar a disseminação e iniciar o tratamento sem demora. Mas a esperança era frágil. Cada hora importava. Cada atraso poderia custar-lhes caro. William saiu daquele hospital um homem mudado. Ele segurou a mão de Catherine no carro, mas não conseguiu olhar nos olhos dela. Estava apavorado com o que veria. Naquele momento, ele não era o príncipe de Gales. Ele não era o futuro rei. Era apenas um marido devastado. Mas aquilo era só o começo, pois a decisão de revelar a verdade ao mundo teve um preço insuportável. Eles debateram durante dias a portas fechadas no palácio. William implorou por mais tempo. Catherine insistiu na verdade. Quanto mais tempo escondessem, mais os rumores corromperiam a verdade. E assim, a família optou não apenas por anunciar a doença,
mas por fazê-lo em seus próprios termos. William não estava preparado. Seu instinto, aguçado por décadas de condicionamento real, era proteger, esperar, resguardar a mulher que amava da exposição pública. Ele acreditava que conseguiriam manter a situação sob controle por mais um pouco. Talvez até que a primeira fase do tratamento terminasse, talvez até que ela parecesse mais forte, mais ela mesma. Mas Catherine sabia que não era bem assim. Ela já tinha percebido o que estava acontecendo. As perguntas começavam a surgir. Os funcionários cochichavam. O aumento da segurança, os cancelamentos repentinos, as explicações vagas. Era só uma questão de tempo até que alguém falasse. E, quando falasse, não diria a verdade. Eles contariam a versão deles. A discussão do casal não foi acalorada. Foi silenciosa, dolorosa e repleta de amor. William temia ser descoberto. Catherine temia as consequências do segredo. Ela não tinha medo de que as pessoas soubessem que estava doente. Ela tinha medo de que seus filhos um dia lessem especulações criadas por estranhos em vez de ouvirem os fatos contados por ela mesma. Ela queria controlar a narrativa, não por vaidade, mas por proteção, não para si mesma, mas para George, Charlotte e Louis. E assim, com uma determinação que só Catherine poderia reunir, o plano foi posto em prática. Uma equipe de filmagem foi levada aos jardins de Windsor sob estrita confidencialidade. Uma produção simples, sem ostentação palaciana, sem bandeiras reais, apenas uma mãe falando ao mundo sobre o capítulo mais difícil de sua vida. A filmagem em si foi brutal. William ficou parado fora do enquadramento, com os punhos cerrados. A voz de Catherine só falhou uma vez, quando ela falou sobre os filhos. Foi nesse momento que William quase a interrompeu, mas ela continuou. Ela terminou cada palavra. Horas antes do lançamento público, a imprensa foi avisada. Editores e chefes de redação receberam informações diretamente. Disseram-lhes para desocuparem o espaço aéreo precisamente às 18h00. Não lhes disseram por quê. Sem prévia, sem roteiro, apenas esteja preparado. O gabinete de comunicação do palácio coordenou cada detalhe. Comunicados de imprensa, plataformas online, publicação simultânea em todos os canais reais. A operação funcionou como uma máquina, mas a sensação era de estar marchando em direção a um precipício. A verdade estava chegando, mas não toda. O público seria informado de que o câncer era grave, que o tratamento havia começado e que Catherine se afastaria dos holofotes. Mas os detalhes mais profundos, a metástase, os níveis de risco, os momentos de colapso, tudo isso permaneceria dentro dos muros do palácio. Por ora, William ficou parado em frente às janelas do berçário no momento em que o vídeo foi divulgado, observando o sol se pôr atrás das árvores. Em algum lugar lá fora, o mundo estava reagindo, chorando, especulando, lamentando. Mas, naquela casa, a dor não teve tempo para dar espaço à compaixão pública. Porque enquanto o mundo lamentava dentro do Elmer Hall, a luta estava apenas começando. No refúgio particular dos Wales, os contos de fadas deram lugar a visitas ao hospital e sussurros de palavras de conforto. Catherine colou os desenhos a giz de cera da filha na parede como escudos contra o desespero. George parou de chorar em público. Charlotte começou a desenhar apenas finais felizes. E Louis só queria que a mamãe lesse mais uma história para ele dormir. Elmer Hall, outrora um refúgio dos holofotes da vida real, tornou-se o epicentro de uma família que se desfazia sob a pressão. A decisão de contar às crianças não foi tomada de ânimo leve. Os médicos ofereceram orientação.
Psicólogos sugeriram modelos, mas, no fim das contas, não existe um roteiro perfeito para explicar a crianças pequenas que sua mãe pode não se recuperar. George, agora com idade suficiente para entender as entrelinhas, assentiu solenemente. Ele não fazia muitas perguntas, apenas permanecia por perto. Charlotte se agarrava à esperança, da única maneira que sabia, através de fotos repletas de sol, corações e rostos sorridentes. Louis, o caçula, não compreendia todo o peso da palavra câncer, mas sabia que algo estava errado. Suas perguntas eram simples, porém incisivas. Mamãe ainda vai me colocar na cama? Por que ela está tão cansada? Nenhuma resposta parecia suficiente. Os Middletons se mudaram sem cerimônia. Carol se tornou motor que mantinha a casa funcionando. Ela cozinhava, organizava, acalmava, protegia. Michael assumiu as tarefas invisíveis, mas vitais: segurança, coordenação escolar, logística. O palácio não conseguia gerir a situação publicamente. A presença deles não era apenas útil, era crucial. Sem eles, o casamento de Guilherme e Catarina teria desmoronado muito mais rapidamente. A transformação de Catarina foi dolorosa. O público ainda via apenas momentos cuidadosamente selecionados, quando via alguma coisa. Mas, por trás daquelas portas trancadas, a verdade não podia ser escondida. Seu cabelo começou a cair em tufos. Sua pele. Muitas vezes, ela precisava de ajuda até para subir as escadas. Nos piores dias, ela não conseguia levantar a cabeça. Nos dias melhores, lia para as crianças, mesmo quando sua voz era pouco mais que um sussurro. Seu declínio físico era cruel, implacável, e ainda assim, de alguma forma, ela nunca deixou que seus filhos a vissem desmoronar. William tentava se dividir em dois, uma parte coroa, a outra caos. Ele continuava com seus deveres reais com precisão impecável, apertando mãos e participando de eventos com uma máscara que apenas os mais próximos sabiam que estava lentamente se quebrando. Mas cada momento gasto cumprindo obrigações era um momento a mais longe de Catherine, e a culpa era sufocante. As noites se tornaram o único momento que realmente tinham. No silêncio, conversavam sobre tudo e sobre nada. Sobre o passado, os filhos, o que o futuro reservava. Algumas noites eram preenchidas por longos silêncios e suaves pedidos de desculpas. Outros passavam o tempo sussurrando medos que não podiam admitir à luz do dia. Falavam de legados, do que Catherine queria que fosse lembrado caso o pior acontecesse, de como George deveria crescer, de como manter Charlotte forte, de como Louis jamais deveria esquecer o riso dela. Essas conversas foram indizivelmente dolorosas, mas necessárias, porque, num mundo que esperava força, eles só tinham um ao outro e o terrível desconhecido que os aguardava. E enquanto seu mundo particular lutava para se manter íntegro, a reação do público revelou o quão profundamente uma mulher havia transformado uma nação. Velas tremeluziam do lado de fora do Palácio de Kensington. Cartas chegavam de todos os cantos da Grã-Bretanha. Até Piers Morgan se conteve. Desta vez, a monarquia não foi criticada. Pelo contrário, foi acolhida. Porque Catarina não era apenas da realeza, ela era nossa. O país reagiu não como súditos de uma coroa, mas como seres humanos que viam um reflexo de si mesmos em uma mulher que nunca pediu piedade. Buquês de todas as cores enfeitavam os portões do palácio. Mensagens escritas à mão por crianças repousavam ao lado de orações cuidadosamente dobradas, e ursinhos de pelúcia carregavam bilhetes com os dizeres: "Melhoras, princesa." Por um instante, as divisões da Grã-Bretanha se dissiparam.
afiliações políticas tornaram-se irrelevantes. A idade não importava. Todos se uniram em torno de Catarina, não por seu título, mas por sua força, sua vulnerabilidade e sua graça inabalável. As redes sociais, tantas vezes um espaço de veneno e cinismo, transformaram-se em uma onda de apoio. A hashtag Nós Te Amamos, Catarina inundou as plataformas. Sobreviventes de câncer compartilharam histórias de resiliência. Jovens mães postaram fotos de suas próprias famílias, dizendo que não conseguiam parar de pensar na dela. Pessoas que nunca apoiaram a monarquia se viram acendendo velas. Catarina havia transcendido a realeza. Ela se tornou um símbolo de coragem diante de adversidades terríveis. Pela primeira vez em décadas, a imprensa britânica coletivamente conteve seu apetite por escândalos. Os tabloides que antes dissecavam cada roupa, cada expressão, cada sussurro, agora mostravam uma rara contenção. Os editores emitiram diretrizes internas, nada de fotos de paparazzi, nada de especulações, nada de fontes anônimas. Jornalistas que construíram suas carreiras em cima da intromissão, de repente, passaram a respeitar esse limite. Não era apenas uma questão de decência, foi a pressão pública. Os leitores não queriam fofocas, queriam dignidade. E assim, a privacidade de Catherine tornou-se sagrada porque o povo a exigiu. As doações para instituições de caridade de combate ao câncer explodiram em poucas horas. O Royal Marsden Hospital recebeu uma avalanche de contribuições tão grande que seu site chegou a ficar fora do ar por um breve período. Os centros de pesquisa do câncer registraram um aumento repentino nas consultas. Mulheres agendaram exames. Clínicas estenderam seus horários de atendimento. O fenômeno ficou conhecido como o efeito Catherine, uma onda de conscientização e ação gerada a partir de uma revelação profundamente pessoal. O que deveria ter sido uma luta privada transformou-se num acerto de contas público com a doença e a fragilidade da vida. Crianças de todo o Reino Unido escreveram cartões, não apenas para Catherine, mas também para George, Charlotte e Louis. Algumas escreveram piadas para fazê-los rir. Outras desenharam retratos de suas famílias ao lado dos filhos reais em solidariedade. As escolas realizaram assembleias especiais. Os professores aproveitaram o momento para falar sobre força, compaixão e esperança. E nessas salas de aula, o impacto de Catarina se estendeu para além do palácio. Ela se tornou um exemplo do que significa ser corajosa. No entanto, nem todos reagiram com elegância. Teóricos da conspiração surgiram rapidamente. Alguns alegaram que o diagnóstico era uma cortina de fumaça para uma crise maior na família real. Outros cochicharam sobre o casamento de William e Catherine, lançando acusações infundadas. Mas o alvoroço foi abafado não por respostas do palácio, mas pela rejeição pública. O país, pela primeira vez, não estava interessado em escândalos. Estava interessado na humanidade. Contudo, mesmo em meio à união, a incerteza se espalhou, pois a monarquia nunca foi construída para sobreviver a esse tipo de perda. Catarina não era apenas a esposa de Guilherme, ela era o pilar da monarquia. Com seu afastamento da vida pública, a imagem da realeza, cuidadosamente reconstruída após Diana, começou a desmoronar. A pergunta que ninguém ousava fazer tornou-se inevitável. E se ela não sobreviver? Por mais de uma década, Catarina foi o pilar estabilizador. Ela trouxe dignidade ao dever, autenticidade à tradição e calor a uma monarquia que precisava desesperadamente de renovação. Após o caos do legado de Diana, os escândalos envolvendo o príncipe Andrew
e a ruptura causada pela saída de Harry e Meghan, Catherine era a imagem de uma monarquia em evolução, não perfeita, mas convincente. Sem ela, toda a fachada começou a ruir. Nos bastidores do palácio, planos de contingência fervilhavam com urgência. E se Catherine não pudesse retornar às suas funções públicas? E se essa doença não fosse apenas uma pausa, mas uma saída definitiva? Assessores seniores realizaram reuniões que não constavam em nenhum cronograma. Documentos internos foram atualizados discretamente, e funções que antes eram exclusivamente de Catherine tornaram-se repentinamente fluidas. A princesa Anne, já conhecida por sua ética de trabalho incansável, começou a assumir mais compromissos, muitos deles anteriormente defendidos por Catarina. Não se tratava de uma tomada de poder, mas sim de uma necessidade. Alguém tinha que manter a máquina funcionando. A sombra da duquesa Sophie Long e de Catherine ganhou maior visibilidade. Até mesmo as princesas Beatriz e Eugenie, até então vistas como figuras periféricas, foram abordadas sobre a possibilidade de aumento temporário de suas responsabilidades. A coroa precisava de rostos, segurança, continuidade, mas nada, por mais belo que fosse, poderia replicar o que Catarina representava, não apenas para o povo britânico, mas para a própria estrutura da monarquia moderna. Ela era a integrante da realeza com quem todos podiam se identificar, a ponte entre a tradição e a relevância. Sem ela, o delicado equilíbrio da monarquia ficou perigosamente instável. O rei Charles enfrentava um fardo duplo que poucos conseguiam compreender. Como soberano, ele tinha a tarefa de guiar uma nação e uma instituição. Como sogro, ele assistia ao desmoronamento do próprio filho. Suas próprias batalhas recentes contra problemas de saúde o forçaram a confrontar a mortalidade. Agora, vendo Catherine sofrer enquanto William carregava um peso emocional insuportável, Charles viu o espectro de Diana mais uma vez. Ele ofereceu conselhos. Ele reorganizou os horários. Ele deu espaço a William. Mas até ele sabia que, se o estado de saúde de Catherine piorasse, não seria apenas uma tragédia pessoal. Seria uma ameaça estrutural. E então surgiu o cenário mais angustiante de todos. E se William ficasse viúvo? A pergunta que ninguém queria fazer agora moldava todas as reuniões privadas na corte. Ele se afastaria da vida na realeza? Os filhos seriam criados em uma fortaleza de luto? O público, algum dia, aceitaria outra mulher no lugar de Catherine? As respostas não eram apenas incertas, eram impensáveis. A doença de Catherine não se limitou a pressionar os limites da sua própria vida. Ela pressionou a própria estrutura de uma instituição que depende de símbolos, de presença, de crença. E a sua ausência, mesmo que temporária, expôs uma verdade brutal. A monarquia tornara-se perigosamente dependente de uma única figura para sustentar a sua identidade moderna. E precisamente quando a monarquia começou a vacilar sob o peso da incerteza, chegou um momento que ninguém esperava. Ela apareceu nos jardins de Windsor, envolta em um lenço, mais magra, mais pálida, mas viva. As crianças correram para o seu lado. As câmeras capturaram um momento cuidadosamente encenado para tranquilizar o mundo. Mas por trás do seu sorriso, escondia-se uma verdade que poucos ousavam dizer em voz alta. Esta poderia ser a sua última primavera. Era a primeira aparição pública de Catherine em semanas. Uma visita ao Royal Marsden para agradecer à equipe médica. Ela caminhava devagar, mas sozinha. Ela falou em voz baixa, mas com determinação. O mundo a viu novamente, e por um instante pareceu que a esperança havia retornado. Sua mensagem,
gravada para uma instituição de caridade voltada para a primeira infância, não tinha o mesmo refinamento de sua oratória habitual, mas não precisava. A vulnerabilidade em sua voz dizia mais do que qualquer roteiro cuidadosamente escrito jamais poderia. Ela não era a mesma, e todos sabiam disso. Sua saúde havia melhorado, mas apenas minimamente. O tratamento estava funcionando por enquanto. Os tumores estavam diminuindo. Os marcadores haviam se estabilizado, mas os médicos se recusavam a fazer promessas a longo prazo. Havia progresso, sim, mas era gradual, frágil. Cada ganho poderia ser revertido num piscar de olhos, e Catherine entendia isso melhor do que ninguém. Em meio a essa incerteza, William começou a mudar. A rigidez formal, que definia grande parte de sua imagem pública, começou a se suavizar. Seus discursos se tornaram mais afetuosos, suas entrevistas mais honestas. Ele falava de luta, de paternidade, de resiliência de uma maneira que fazia as pessoas o ouvirem de forma diferente. Seu foco não era mais legado ou linhagem, era sobrevivência, amor, família, e isso transparecia. Em casa, a vida passou a ser feita de momentos, não de marcos importantes. Catherine lia para as crianças sempre que tinha forças. Louis insistia em ouvir histórias dela, mesmo quando isso significava sentar-se ao lado de sua cama de hospital com um cobertor e uma lanterna. Charlotte começou a colecionar flores prensadas, chamando-as de Jardim da Mamãe. George tornou-se extremamente protetor, muitas vezes sentando-se em silêncio ao lado de Catherine enquanto ela descansava. O palácio não era mais um palco, era um escudo que envolvia firmemente uma mãe que tentava dar aos filhos uma sensação de normalidade diante de tudo o que eles temiam. Em particular, as conversas se tornaram mais profundas. William e Charles se reuniam regularmente, não para discutir títulos ou eventos, mas planos. O que aconteceria se o estado de saúde de Catherine piorasse? Como protegeriam as crianças? Quem assumiria quais papéis? As discussões eram solenes, ponderadas e sempre permeadas pela esperança de que nunca precisassem ser necessárias, porque, por mais que esperassem, também temiam. As breves aparições de Catarina davam ao público um vislumbre de sua força, mas, dentro do palácio, essa força tinha um preço. Cada caminhada exigia descanso, cada evento significava recuperação, e cada fotografia, por mais cuidadosamente planejada que fosse, era analisada sob a ótica da questão personista. Ninguém queria falar em voz alta. Mesmo assim, uma réstia de esperança persistia. E num mundo tão incerto quanto o deles, aquela chama era tudo. Mantinha-os em movimento, mantinha-os acreditando, mantinha-os unidos, mas não apagava a verdade. E, no entanto, com o futuro da coroa por um fio, uma última pergunta pairava como uma sombra sobre cada fotografia sorridente. O anúncio trágico foi apenas o começo. Porque agora, cada rumor sobre a saúde de Catarina se torna uma medida da sobrevivência da monarquia. Ela é o coração de um legado em ruínas, a mãe de um futuro rei, a mulher que manteve a coroa unida. Mas o que aconteceria se ela desaparecesse? A pergunta ecoa pelos corredores muito além do Palácio de Buckingham. É sussurrada em gabinetes políticos, especulada em redações e temida silenciosamente, mas profundamente, pela própria família real. Porque Catarina não era apenas mais uma consorte real. Ela era a ligação da monarquia com o mundo moderno. Sua presença suavizou os traços mais rígidos da realeza. Seu sorriso restaurou a fé do público. Sua história humanizou a realeza. Sem ela,
A instituição enfrenta um vazio que talvez nunca seja preenchido. Tudo agora depende de sua saúde. Por trás dos muros do palácio, não há como negar. Cada exame, cada atualização de sua equipe médica não é apenas uma informação pessoal. É um cálculo. O que a monarquia pode suportar? O que o público pode aceitar? E por quanto tempo a ilusão de estabilidade poderá ser mantida se Catherine desaparecer completamente da vida pública? Para William, as consequências são muito mais profundas. Se a saúde de Catherine piorar, ele não perderá apenas a esposa. Ele poderá ter que se afastar completamente dos deveres reais, criando 3 filhos pequenos sozinho, sofrendo sob o olhar implacável dos observadores e sendo o rosto de uma instituição secular. É um papel que talvez nem ele consiga desempenhar. E o palácio sabe disso. Já começaram as especulações em tom discreto. Será que o público aceitaria uma nova princesa de Gales? Será que alguém, mesmo daqui a anos, conseguiria assumir um cargo tão intimamente ligado à imagem de Catherine sem provocar reações negativas, comparações ou rejeição total? A resposta agora é não. Não há espaço no coração da nação para uma substituta. Ainda não. Talvez nunca. A princesa Anne e o rei Charles preencheram o vazio com o dever. Incansavelmente, sem parar, mas são símbolos de uma era passada. Confiáveis, sim. Respeitados, sem dúvida, mas não despertam a mesma lealdade emocional. Sua presença apenas reafirma o protocolo. Isso não restaura a fé de que a espera pertencia a Catherine e somente a Catherine. E então, à próxima geração, George, Charlotte e Louis. Jovens demais para compreenderem o peso total de sua herança, mas já com idade suficiente para sentirem a mudança. Se Catherine cair, eles se tornarão mais do que herdeiros. Se tornarão lembretes vivos do que foi perdido, símbolos de uma esperança frágil, em uma instituição construída sobre a permanência. Suas infâncias, já moldadas por títulos, seriam assombradas pela ausência da única pessoa que fazia a realeza se sentir segura. É por isso que essa luta não é mais apenas de Catherine. É institucional. É existencial. Sua sobrevivência não se trata apenas da felicidade de sua família. Trata-se de saber se a monarquia conseguirá manter sua pulsação emocional, porque sem ela, a instituição se torna função sem sentimento. Cerimônia sem alma. A família real nunca enfrentou uma tempestade como esta, e enquanto Catherine continua sua batalha, uma verdade se torna dolorosamente clara. O conto de fadas acabou. O que vem a seguir é o acerto de contas. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.